Agora, fiquei arrasada com esse assunto aqui. Esse é um assunto muito sério, Carol, e assim, eu lidei casos muito com isso, né, principalmente lá no Ministério da Família, sobre esse tipo de problema que acontece. Eu conheço muitos casos. Uma pesquisa realizada aí nos Estados Unidos, pelas universidades aí de Stanford e Utah. Stanford e Utah. Mostraram aí que as mulheres têm 6 vezes mais chance de ser abandonada pelo marido após a descoberta de uma doença grave. Além disso, né, também outros fatores, por exemplo, a questão de um cuidar de um filho com uma determinada necessidade, né? Sim. Então, isso é importante. Mas aí eu pergunto, mas como o apoio da família pode se tornar um diferencial na hora de um tratamento, por exemplo? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com quem entende do assunto, que é a psicóloga Thalita Pupo. Seja bem-vinda, Deus abençoe. E também a médica oncologista, a doutora Teara Fagundes. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda também. Deus abençoe. Bom dia. Você pode participar, né? 319-8402-9756, programa ao vivo, são 10h44 neste exato momento. Manda aqui por escrito. Às vezes você conhece algum caso assim, tem alguma situação, quer compartilhar, né? Aproveita que nós estamos aqui. Queridas, eu fiquei assustada de saber, apesar de já conhecer casos de situações assim. Eu queria começar perguntando como é a enfermidade já é algo complexo. E quando você não tem esse apoio de quem você esperava ter, isso pode piorar? Aí eu falo emocionalmente. E a enfermidade? Até o câncer, clinicamente? Emocionalmente pode piorar sim, muito, né? Porque o sentimento de desamparo, ele é muito dolorido e muito sofrido. Então, quando a mulher, ela já se encontra em um estado fragilizado com a doença e não tem esse apoio do companheiro, né, do parceiro, isso prejudica, podendo gerar outros tipos de transtornos, né? Como a depressão, que é a diminuição da vontade de viver, de fazer atividades que antes davam prazer e agora não dá mais, sim, como a ansiedade também. Então, pode desencadear vários fatores emocionais na mulher. E eu costumo dizer que paciente em crise, família em crise, companheiro em crise, todo mundo em crise, porque é muito difícil lidar com essa dor, né, encarar. Então, os recursos de enfrentamento, eles ficam mais difíceis mesmo. Por isso, a importância do apoio do companheiro e da família, né? Doutora? A família é muito importante, né? Principalmente quando a paciente recebe o diagnóstico, né? Acho que é muita informação, tem que tomar várias providências. Então, às vezes, na consulta, para ela absorver aquilo tudo, é muito importante que o familiar esteja ali. Às vezes, um vai prestar mais atenção numa coisa, outro vai prestar mais atenção em outra, né? Então, é importante durante várias etapas, principalmente nesses que vão exigir uma aderência maior. Com relação à influência, né, sobre a saúde da pessoa se sentir desamparada, realmente um quadro depressivo ele não é favorável no tratamento, porque o tratamento ele exige uma aderência, ele exige uma motivação em algumas etapas principalmente. Então é muito importante que a pessoa esteja bem também emocionalmente, e a família tem um papel importantíssimo. Infelizmente, assim, eu já tive pacientes com câncer de mama que o companheiro abandonou durante o tratamento, assim, é uma realidade. Eu conheço. E a gente pensa, por exemplo, considerando a saúde da mulher, e principalmente se a gente falar de um câncer de mama, onde fala ali do totem da mulher ali, né, desse falo da mulher ali, quando ainda ela corre esse risco maior, 6 vezes mais, ser abandonada pelo marido, isso também pode ser, como eu posso dizer aqui, isso pode piorar ainda mais e até comprometer o tratamento como um todo, não é? Sim, até porque quando a gente fala sobre a mulher, né, principalmente igual você falou sobre a relação do câncer de mama, que muitas vezes ele é devastador mesmo, né, é muito sofrido e dolorido, mexe com a autoestima da mulher. Então a autoestima fica mais rebaixada mesmo. Então por isso que é importante essa ajuda do companheiro, para poder dar conta, buscar recursos de enfrentamento para poder conseguir sair, né, assim, buscar algo que vai ajudar nesse enfrentamento da doença.
E quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, no caso de uma mastectomia ali, hoje também é oferecido até pelo governo a reconstrução ali por prótese e tudo. Então, é só o marido ter um pouquinho de calma, vamos dizer assim, até porque a mulher não é só o peito. Sim, exatamente. Tem todo um contexto, né, doutor? Exatamente, né? Hoje também tem algumas técnicas, né, que é possível a retirada parcial da mama, né, não a mama toda. Às vezes a quimioterapia pode ser feita antes para poder justamente oferecer um procedimento cirúrgico menos agressivo. E realmente a plástica reconstrutora, ela está presente, né, até mesmo no SUS mesmo. Então, assim, a questão é um todo, né, não é só também a cirurgia, tem o tratamento e tudo mais. Mas, assim, também vemos bons exemplos. Existem companheiros que acompanham durante todo o período, estão lá, né, dando maior força. Então, a gente tem... É possível, né, a pessoa olhar a essência do outro, né? Antes da gente falar até de alguns números, só para a gente colocar aqui, porque ainda nesse contexto, ainda em muitos casos tem uma questão ainda de filhos. Ainda, porque o maridão ali que devia falar, não, deixa que agora eu vou assumir aqui essa situação, pode deixar que os meninos vão fazer, o marido se desdobrar também, a mulher passa a ter a preocupação com os filhos, né? Porque ainda tem que olhar o lado emocional dos filhos quando o maridão casca fora, né? Exatamente. Você falando disso, me veio agora na memória uma paciente que eu atendi e ela fez uma prótese nos joelhos, né? E aí, quando ela chegou no consultório, muito abalada, muito entristecida, realmente já tomando medicação, estava um caso muito grave. E ela falou que a única coisa que vinha na cabeça dela foi quando o marido dela falou: agora você não serve mais para nada, você não serve para mim, então eu vou sair de casa. E ela falou comigo, tá? Eu perguntei qual foi o sentimento. E ela, o sentimento é de inutilidade, de ser um descartável, né? Objeto. Um objeto. Enquanto eu estava bem, valor. Exatamente. E aí ela até falou, né? Na saúde sim, na doença não. Então isso é muito sério, né? Causa abalos emocionais muito sérios. Aí eu te pergunto, como psicóloga, como que você analisaria ele, o homem que faz isso? Justamente. O homem que faz isso, ele não tem suporte emocional, né, para poder lidar com essas questões. E muitas vezes ele acaba transferindo isso é muito mais fácil sair do problema do que enfrentar, porque o enfrentamento exige muito da gente. Para eu poder levantar aqui e ir até a porta, eu tenho que dar os meus passos, não é verdade? Sim. Então, acaba que esse homem, ele não consegue muitas vezes dar conta de toda essa situação e a maneira que ele encontra é fugindo, né, esquivando e deixando a mulher dar conta de tudo sozinha. O inverso, doutora Teara, também ele é possível de acontecer, porque ainda para a gente, muitas vezes a gente associa câncer com o sinônimo, como se fosse sinônimo de morte, né? Já aconteceu também o inverso, a mulher não querer, a mulher querer desistir, a mulher querer ir embora e o maridão falar assim, não, vamos aqui, nós vamos juntos, estamos até o final, é nós. Já aconteceu, senhora? Sim, de uma forma geral, as pessoas que estão em tratamento do câncer, elas querem viver. Então, assim, não é normal você ver elas desistirem, apesar de ter várias etapas que são difíceis, né? Normalmente, quando isso acontece, já tem um outro histórico associado de depressão, né? Então, realmente requer um acompanhamento mais próximo da parte psicológica, né? Sim. Mas o normal é as pessoas realmente darem tudo para aproveitar a chance da vida mesmo. Tem algumas informações, dados aí, que eu queria que colocasse na tela, depois a gente comenta aí a respeito de todos. De acordo com a pesquisa, os parceiros e filhos são os que mais apoiam as pacientes, representando aí 29% e 28% respectivamente. Uau, muito bacana. E a próxima também, pode colocar aí, 64% das entrevistadas disseram ter família por perto, e é o que mais as beneficiam durante o tratamento. E 55% relatam que encontrar amigos também é um fator de muita ajuda. Legal. E também a pesquisa mostra aí que 88% dos familiares relataram uma percepção maior de sofrimento. Já entre as próprias pacientes, né, em tratamento, essa percepção é de 72%. Uau! É um modo de vida que se abre para todo mundo, né? Sim,
Sim, e o apoio, falando um pouquinho, né, dessa parte familiar, é muito importante porque quando nós temos apoio, nós conseguimos desenvolver uma habilidade que é a resiliência. Né? A resiliência ela é a habilidade de, mesmo a gente sofrendo abalos emocionais, como, por exemplo, uma internação prolongada, uma doença grave, a gente conseguir retornar ao nosso estado de saúde emocional novamente. Então, a família dando apoio, o companheiro dando apoio, ela ajuda a promover essa habilidade na paciente, né? Ser resiliente, ter mais otimismo, porque os pensamentos ruins, eles muitas vezes comandam, né? Quando, tô doente, não vou conseguir, vou morrer, não vou aguentar. Então, ter controle emocional e buscar essas habilidades é importante. A gente vai chamar um depoimento, mas eu queria honrar aqui, né, a Bianca de Contagem, ela contando aqui. A minha mãe teve câncer de endométrio, super raro, e ela falou que honra o pai dela, porque ele até parou de trabalhar e cuidou da mãe e cuida até hoje. Ela fez a histerectomia. Glória a Deus, ela venceu o câncer. Que bom. Belo testemunho aí. Muito. Vamos ver um outro testemunho, então? Vamos? Então, nem sempre, na tela. Às vezes as pessoas ajudam, né? É verdade. Boa noite, meu nome é Renata Medeiros, eu sou administradora e em 2012 eu tive um câncer de mama em estágio avançado. Eu comecei meu tratamento e na minha segunda sessão de quimioterapia o meu marido me abandonou. Ele me mandou embora de casa, dizendo que não ia parar a vida dele para cuidar de mim. Bem, graças a Deus eu tô viva, eu tô curada, eu tô feliz e restaurada. É um momento difícil? É um momento difícil. Você espera da pessoa que você ama todo cuidado, toda atenção. Sim, mas a palavra do Senhor fala em Isaías que o nosso Senhor é o nosso marido. E eu me apeguei a essa palavra e continuei com o meu tratamento. Conheço, Renatinha. Um beijo. Tia Sônia tá assistindo a gente? Um beijo pra senhora, Deus abençoe. Segunda sessão de quimioterapia. Muito forte, né? É muito forte. Quando eu fico pensando numa situação dessa, você lidar com aquilo, você lidar com... E a família, né? Porque você não deixa de gostar da pessoa de uma hora para outra. Né? Você ainda gosta, porém ela não está ali. E aí causa também uma dor em toda a família contra aquela pessoa. É muita coisa para lidar num momento tão delicado, não é? Exatamente, é muita coisa para lidar e por isso que é importante buscar apoio, né, de profissionais que vão poder ajudar, a terapia, a psicoterapia. Muitos dos hospitais, acho que a maioria deles tem, né, o grupo de apoio, onde as mulheres estão passando por isso, então elas se encontram ali, né, e podem partilhar a dor uma da outra. Então porque isso às vezes é um não recurso... acontece só com ela. Não acontece só com ela. Então isso é um recurso muito importante de enfrentamento da doença também. Esses grupos, esse grupo de apoio, né, à mulher, a essa situação tão delicada que é uma doença. Agora, quando nós falamos lá sobre aquele percentual de quase 30% ali, onde as mulheres relataram que a maior forma de apoio vem dos cônjuges e dos filhos, e eu lidar com os filhos para também que eles saibam conviver e viver com essa situação, para conviver com essa situação. Como falar, quando falar, contem pra gente. Bom, há várias fases do tratamento do câncer, né? Hoje, graças a Deus, a doença pode ser curável, né, em vários estágios. Então, no começo do tratamento, principalmente do câncer de mama, que tem a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, é uma parte mais intensa. A partir daí, muitas vezes, os pacientes começam a entrar num controle, né, que é a cada 3, 6 meses, né? Nessa fase, você já vê que a própria família vê que o paciente está ficando bem. Eu até brinco com eles, né? Agora, se estão bons, os parentes nem veem. Mas no começo, aqueles que realmente se importam, a gente vê que eles perguntam, né? Sim. E é importante também, naqueles casos em que vai requerer um cuidado paliativo, para a gente ir, né, direcionando nas várias etapas como que vai ser conduzido, né? Então, a participação da família é fundamental. E para os filhos, deve ser falado também... Sim, de a uma real, forma né? geral, claro que é a medida da claro. percepção e da capacidade de cada um, né? Sim. Normalmente algum da família se elege como o mais responsável para poder
passar essas orientações, até por perfis diferentes dos filhos, né? Cada um realmente tem uma sensibilidade diferente. Então, alguns realmente, não, você pode passar para mim o que for mais, né, relevante, né? E os outros também acompanharem, né? Acho que é uma ótima... O câncer não deixa de ser uma oportunidade da família poder rever várias coisas, né? Porque se unir mais, né? Exatamente, recomeçar, perdoar, né? Se aproximar, porque muitas vezes a gente não faz isso na correria do dia a dia, né? A gente vai tocando os relacionamentos, assim. Então eu vejo também que é essa oportunidade. Eita, interessante, né? Aí eu fico pensando, tem situações onde às vezes o cônjuge fica mais abatido do que o próprio paciente. Conheço maridos que ficaram em depressão. É verdade. Por ver a esposa doente. Como lidar também com isso? Porque não é fácil, né? E às vezes eles se abatem, né? A tristeza vem, o medo de perder, enfim. Como lidar? Isso acontece mesmo? Acontece. Inclusive, essa pesquisa mostrou que às vezes a percepção de quem está ao lado do sofrimento ela é maior do que a do próprio paciente. A pessoa já está ali, ela já vai se submeter a vários procedimentos, né? Então, ela já sabe daquilo, mas às vezes o familiar já sente por aquela pessoa, porque ele não está vivendo, então às vezes ele até gradua como maior essas etapas, né? Mas realmente há acompanhantes que realmente também precisam do tratamento psicológico para poder até não se abalar tanto e não conseguir ajudar o paciente. Nós temos também alguns cases de sucesso nessa história aí. Então, a gente quer mostrar para vocês também alguns depoimentos de pessoas que foram muito bem amparadas na tela. Meu nome é Vanilza Pereira, faço tratamento oncológico há mais de 4 anos com a doutora Teara. Graças a Deus e o carinho que recebo dos meus filhos, netos, amigos e familiares faz toda a diferença. Olá pessoal, meu nome é Mariana. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em julho de 2018 e desde então eu tenho feito tratamento que consistiu em quimioterapia, cirurgia, que faz 15 dias que eu fiz a cirurgia, vou fazer a radioterapia e depois uma segunda cirurgia de reconstrução mamária. O tratamento é longo, é difícil, então é preciso ter muita força e a gente tira a força principalmente dos nossos familiares e dos amigos mais próximos. Sem esse apoio, eu acho que eu, no caso, não conseguiria passar por isso da forma que eu tenho passado. E para aquelas mulheres que têm recebido o diagnóstico recentemente ou que estejam também passando por isso, eu posso sugerir, na verdade, muita fé, muita força e que vocês estejam rodeadas de pessoas que amam vocês, né? Por exemplo, meu irmão que está aqui comigo, está cuidando de mim esses dias e viver cada dia de um jeito, de uma forma mais feliz e aproveitar principalmente o presente. É isso que o câncer traz pra gente, trouxe pra mim, para algumas colegas que eu tenho em comum no Pérolas de Minas, que também é um grupo maravilhoso e tem me ajudado nessa caminhada. Ok? Um abraço para todo mundo. Meu nome é Jaqueline, eu sou casada, tenho 3 filhos. Fui diagnosticada com câncer de mama no fim do ano passado. E a minha família tem sido um grande suporte nessa caminhada. O suporte da família traz pra gente conforto, traz pra gente mais esperança e saúde emocional também. O meu marido, ele foi muito solidário, até ficando carequinha como eu. Presente no momento que eu cortei o cabelo, minha família esteve presente quando eu fiz a cirurgia, na minha recuperação. Então, eu só posso agradecer a Deus realmente por ter uma família que me apoia e que tem tornado mais leve essa caminhada rumo à cura e o tratamento que eu tenho passado. Amém. Meu nome é Marlene da Silva Barbosa. Tenho 57 anos. Com 49 anos, eu descobri que estava com câncer no intestino. No início foi muito difícil,
porque eu sabia que estava com uma doença acrescida e não sabia até que ponto que ela podia evoluir. Eu sempre tive o apoio da minha família. A minha irmã, Marininha, sempre me acompanhou no meu tratamento. Foi um choque para toda a família, mas confiamos em Deus, porque sabíamos que Ele poderia curá-la. Acompanhei nas consultas, na quimioterapia, sempre em oração, para que Deus fizesse um milagre na vida dela. Com 53 anos, eu descobri que estava com câncer de mama. Ter o apoio da família é essencial. Eu sempre tive o meu marido, meus filhos, me dando força, me ajudando, e eu venci 2 cânceres e hoje eu estou curada. Uau! Oh, Deus abençoe grandemente. Guerreiras, aquelas são guerreiras. Cara. Totalmente. Né? Eu fiquei, foi até comentado ali também, o Pérola de Minas é um grupo de apoio muito lindo. Eu já participei de vários eventos deles, pessoal muito sério. Né, são situações, elas são bem unidas, aí ajudam bastante, principalmente a questão do câncer de mama. É bem unido isso. É importante você ter pessoas que já passaram por isso, né? Você vê que são casos recentes, né? Uma em dezembro, a outra em julho. Até, normalmente, quanto tempo aí para digerir, para essa ficha cair, hein, Thalita? Olha, depende, né? Porque cada um lida de uma maneira diferente. Mas uma coisa que é importante a gente destacar é trabalhar o nosso real, né? O aqui e agora. Então, a melhor maneira que você tem de enfrentar algo é você descobrir sobre esse algo. Então, se é um câncer, o que eu preciso fazer? Né? É a quimioterapia, é buscar algum tipo de recurso para poder enfrentar, né? Não esquecer que nós somos frágeis, sim, e que muitas vezes a gente não dá conta de tudo e tudo bem não dar conta de tudo. Né? Tem momentos que a gente precisa aceitar, sim, o apoio do outro. Mulher Maravilha é só lá na Marvel, né? Exatamente. Nós precisamos entender isso, trabalhar o nosso real, entender sobre o que a gente está lutando e buscar, né, da melhor maneira possível, tentar passar por esses abalos emocionais. Agora, queridas, né, para a gente falar assim, né, a título de considerações finais de vocês, eu também gostaria que vocês comentassem também sobre essa questão, como foi dita ali pela Jaqueline, se não me engano, que o marido também ficou carequinha. Aí a família, você vai ter que raspar, também vou raspar também, e o outro vai raspar. Esse valor desses simbolismos, assim, dentro desse processo, é de fato um memorial ali da família e isso tem esse valor todo, doutora Teara? Recentemente eu até tive algumas filhas que rasparam o cabelo depois que a mãe começou o tratamento. Acho que é mais uma tentativa de falar, estamos juntos, né? Assim, tá difícil para você, para a gente também tá, mas a gente tá junto e para passar por isso junto, né? Então, assim, alguns casos a família realmente vai a esse extremo, mas para mostrar um apoio, né? Um conforto mesmo. Porque cabelo para mulher é muito... É, bem delicado. É muito... Por mais que seja algo estético, a gente sabe que é algo que não dá para falar que não é importante. É a vaidade da mulher, né? A glória, né? Exatamente. Então, até recente eu tive um caso que ela, no começo, abalou muito e não queria cortar o cabelo, não queria de jeito nenhum. E o marido foi na sessão com ela e lá na sessão nós trabalhamos sobre isso, sabe? E ele, não tá na hora de cortar, nós vamos cortar, a gente pode achar lenço, nós podemos ver, né, se você quer outro tipo de coisa para poder ajudar. Então, esse apoio é muito bonito de ver, né? E nesse momento... é o que o paciente precisa, apoio, amor e cuidado. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.